A coleção de História Natural da UFP, CHN-UFP, localizada na Universidade Federal do Piauí, campus Amílcar Ferreira Sobral, na cidade de Floriano, representa a única coleção institucionalizada de História Natural do estado do Piauí, com acervo didático e científico. A coleção representa um importante centro de referência da fauna nordestina. Dessa forma, nós do grupo PET Bio iremos realizar uma série de conversas com alguns professores e ex-monitores da coleção, para que possamos conhecer melhor a CHN-UFP. E para iniciarmos essa nova abordagem, convidamos o professor Dr. Júlio Fernando Vilela, graduado em Ciências Biológicas, mestre em Zoologia e doutor em Genética, e atualmente curador da CHN-UFP. Então, professor, mais uma vez, obrigado por sua participação. E a gente quer iniciar essa conversa perguntando o que é ser um curador ou qual o papel de um curador. Olá, Viviane. Olá, Marta. Tudo bem? A gente evita atualmente dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas vão acessar o material a qualquer momento, até mesmo de madrugada, né? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar desse programa, né, de extensão, né, do PET Bio. E antes de responder, né, essa primeira pergunta, eu queria só lembrar que, felizmente, nós não somos mais a única coleção institucionalizada no estado do Piauí. Agora nós temos também como coleção, né, de História Natural institucionalizada a coleção da Universidade do Delta do Parnaíba, né, que era um campus da UFP e foi desmembrado há alguns anos, e agora a gente tem mais uma coleção lá no norte do estado, ficando a CHN-UFP aqui no centro, né, no centro-oeste do estado do Piauí. Não é no sul do Piauí, é no centro-oeste. Então, temos mais uma coleção agora no estado, só que a nossa sempre será a primeira coleção institucionalizada, né, do estado. Então vamos lá, essa primeira pergunta, né, que é o que é ser um curador, né? Se você for procurar o significado dessa palavra no dicionário, você vai encontrar diversas indicações do que seria o curador, só que nenhuma delas vai nos atender diretamente, né? O termo curador, ele vai estar associado, né, à curadoria, como se fosse uma tutela, né? O fato de um cuidador, né, de pessoas que não têm possibilidade de responderem por si só, né, relacionados a coleções. O curador, em geral, ele está atrelado a coleções, normalmente coleções de arte, né? Perdão pelos cachorros, né? Normal. Procura coleções de arte. Só que no nosso caso, uma coleção de história natural, né, não vai ter objetos de arte. A gente vai agregar objetos de origem biológica, que não estão vivos mais, né, e precisam ser organizados, né, e dispostos em um ambiente que possa ser visitado por pesquisadores em geral, né, ou então por leigos e outras pessoas. Então, assim, a função do curador, no sentido das ciências da natureza, né, da história natural, é ser alguém que vai cuidar, né, do armazenamento desse material biológico, do seu acesso, de todas as funções, né, legais, né, tudo que ele precisa responder legalmente em relação à própria instituição onde a coleção está abrigada, né, e aos órgãos reguladores e que vão servir de
vão servir para a população geral, né? Vão dizer assim, aquele material está sendo bem cuidado, aquele material está corretamente depositado ali, né? Então tem essa função legal que o curador também responde, né? Caso a coleção, né, seja chamada para ser indagada sobre algum ponto nesse sentido. Tá, professor. A próxima pauta é quem pode ser um curador e como é feita a escolha para esse cargo. Certo. Isso vai depender bastante da coleção, né? Onde você vai... qual coleção você está se referindo, né? Vai depender da instituição, né? Então, nós temos na CHN-UFP um regimento que está atrelado ao Núcleo de História Natural da UFP, e lá naquele regimento, né, existem uma série de normas, e lá fica definido como que deve ser escolhido e quem pode assumir, né, o cargo de curador. Então, no caso da CHN-UFP, né, da nossa coleção aqui, o curador ele tem que ser um professor efetivo da Universidade Federal do Piauí, ele tem que estar lotado no campus Amílcar Ferreira Sobral, que é o mesmo campus onde se encontra a coleção. Ele deve ser um professor do quadro permanente do Núcleo de História Natural da UFP, né, e ele pode lançar essa candidatura a concorrer ao cargo, né, de curador, e a escolha do curador vai ser feita por uma votação dos membros do Núcleo de História Natural, né, e essa decisão é tomada por uma votação e um resultado simples, de maioria simples, né, depois de eleito internamente dentro, né, do colegiado do núcleo, né, essa decisão ela segue para instâncias internas, como o curso de ciências, para a Assembleia do curso de Ciências Biológicas, depois vai para a reunião do Conselho de Campus, do Campus Amílcar Ferreira Sobral. Posteriormente, né, passadas essas instâncias, ele vai seguir para a reitoria, e então o curador vai ser nomeado pelo reitor da universidade através de um ato da reitoria, tá? Tá. Então, a próxima é qual a importância do curador para as coleções, sociedade e para os órgãos governamentais? Tá. A importância de uma coleção, né, ela assim, é tão grande quanto uma instituição, uma sociedade em si, né? Ela pode institucionalmente, né, ser importante para se chamar a atenção para aquela instituição, né? Ela pode ser uma vitrine, né, ou algo que esteja dentro de uma vitrine para a instituição. Só que isso é uma função muito simplista, né, do que a gente pode pensar numa coleção, mas isso é sim importante para a instituição em si. Para o universo científico, né, e também isso já vai mais ou menos dentro da função para a sociedade, né, uma coleção de história natural, ela é um importante repositório da nossa biodiversidade, ou também da geodiversidade, quando a gente vai tratar, né, de rochas e minerais. E por que isso é importante? Né? Por que é importante a gente ter um repositório, um lugar onde a gente armazene registros, né, da nossa diversidade de fauna, de rochas, de minerais,
há também, né, obviamente, outras coleções com registros da flora, registros de fungos, né, coleções com registros de bactérias, né, diversos organismos. Isso, né, é muito importante para não só para a gente ter uma pequena amostra do que pode ser encontrado localmente, regionalmente, nacionalmente, continentalmente, né, ou mundialmente, né? Isso vai depender de quão abrangente a coleção será, né? A nossa coleção aqui, ela se insere em uma região, né, que é dado como o meio norte. Estamos, né, afastados, né, dos grandes centros do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Então, a grande importância da CHN-UFP é justamente essa descentralização, né? Essa possibilidade de termos aqui nos nossos acervos, né, representatividade de locais que dificilmente, né, estariam depositados em grandes coleções no Brasil, como o Museu Nacional, o MZUSP, o Emílio Guild, o INPA, né, na Amazônia. Então, assim, a nossa posição, né, ela é muito feliz, né, por poder descentralizar, né, um pouco desse conhecimento, né, e em se pensando em conservação da natureza, muita gente tem uma falsa ideia de que a coleção, né, fala assim, poxa, mas lá só tem animais mortos, como que você conserva a natureza assim? Né? Um item fundamental para conservarmos qualquer espécie no mundo, nós reconhecermos aquela espécie. E como que você reconhece uma espécie? Depois de uma descrição, né, esse material tem que estar depositado, né, seja o seu holótipo, o seu tipo, a sua série tipo, tem que estar depositado em uma coleção. E a partir desse tipo, dessa série tipo, é que são comparados os outros organismos daquele mesmo táxon, né, seja do gênero no caso, né, para se reconhecer aqueles novos registros como sendo iguais àquele tipo ou diferentes. E aí, então, haveria necessidade de novas descrições de espécies. Então, para você conhecer a sua diversidade, a sua biodiversidade, você tem obrigatoriamente que ter o registro dessa espécie em uma coleção. Isso é chamado, né, de espécime testemunho. São espécimes que vão testemunhar a ocorrência de diferentes espécies, né, em diferentes localidades. Então, é fundamental, né, que isso se tenha. Ou seja, aqui a gente extrapola, né, a importância científica para a sociedade. Por quê? Para a sociedade, né, é muito importante ela saber, né, que tem gente preocupada com a preservação do meio ambiente, e as coleções são peça-chave nessa conservação. Além disso, né, a maior parte das coleções estão associadas às exposições do material científico. E nós temos aqui um acervo, né, de exposição, que não é a coleção científica, é a exposição, que recebe, né, a visitação de leigos, de pessoas comuns, que quando, né, não estivermos mais em pandemia, essas pessoas vão poder vir ao nosso campus, à nossa instituição, para visitar a coleção, assim como escolas, né, que sempre trouxeram os alunos para a nossa coleção para visitar, né, a coleção, e lá eles vão ver os espécimes, vários espécimes montados, né, e assim como rochas, minerais,
né, e assim eles vão ter uma ideia de diversidade, do que tem ali dentro da coleção e o que isso representa em termos locais, regionais, nacionais, né, em alguns casos internacionais, porque também temos registros de espécimes depositados na coleção que são de fora do país. Certo, professor. Próxima pauta, queria lhe perguntar quem pode depositar na coleção, pessoas físicas, jurídicas, e como essas pessoas devem proceder para isso. Certo, muito boa essa pergunta, porque, em geral, né, as pessoas não sabem como que esses animais, essas rochas, esses fósseis chegaram, né, e estão aqui, né? Normalmente, as coleções elas se iniciam institucionalmente com os próprios pesquisadores da instituição, em seus projetos de pesquisa, eles vão para campo, fazem coletas para serem utilizados pelos alunos em seus TCCs, em suas dissertações, teses, e o material coletado, né, ele deve ser sempre depositado em um repositório, em uma coleção, né? Infelizmente, a gente sabe de histórias, né, que ao longo do tempo as pessoas iam coletando, usavam o material e simplesmente descartavam esse material, o que é um absurdo completo, né? Infelizmente, isso acontece até hoje, né? Então, inicialmente, a própria instituição, através de seus professores e pesquisadores, vão preparando o material e depositando o material, né? Só que não é só isso, né? Existem regras no nosso país para se fazerem grandes obras, né? Sejam obras de pavimentação, obras para construção de barragens, obras para usinas eólicas. Então, todos esses tipos de obras precisam de uma documentação, uma licença ambiental. Para ser dada essa licença ambiental, né, é preciso que sejam realizados estudos de impacto ambiental e muitas das fases desses estudos envolvem a coleta de material biológico, né, e material de rochas e minerais, né? Então, esse material coletado pelas empresas de consultoria ambiental, né, eles precisam ser depositados obrigatoriamente. Tanto é que essas empresas, né, de consultoria ambiental, quando elas vão iniciar o procedimento de solicitação da licença para coleta, eles precisam de uma carta de anuência de recebimento, uma declaração de recebimento do material que for coletado futuramente, né, por um curador de uma coleção. Então, essas empresas entram em contato, né, comigo, e solicitando essa carta, eles têm que fornecer uma série de dados, né, sobre os contratantes, sobre a empresa que vai contratar, quem que vai responder pela caracterização daquele material, né, e eles vão ter um prazo para me entregar, né, fazer a deposição do material na coleção, ou seja, são pessoas físicas, que são pesquisadores, formados, que tem um registro no conselho de classe, seja, por exemplo, da biologia, da veterinária, né? Eles vão depositar esse material em nome, né, da empresa que contratou eles, né? Então, assim, a gente tem tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, né? Uma dúvida que às vezes aparece é o seguinte: poxa, professor, eu encontrei um animal aqui morto, atropelado, eu posso pegar e levar esse animal para a coleção? Sim, né? Você pode, claro, tem que tomar todo o cuidado, né? Em relação ao risco biológico, né, que é pegar um animal que estava ali atropelado na estrada, né? Então, assim, se você tem dúvida, primeiro entre em contato com alguém que possa tirar essa dúvida, como proceder, né? Claro que a gente não tem um tempo aqui para explicar sobre isso, então procure a gente, né? E a gente vai
indicar como você deve proceder para trazer um material para nós, você sendo um leigo, sendo uma pessoa física, sendo um aluno, um estudante, né? Então, é possível sim. Quando a gente recebe o material, isso é muito importante, as coisas não são centralizadas no curador, né? Existem os coordenadores de acervo, então isso vai ser determinado pelo taxon que está sendo organizado na coleção. Então, por exemplo, eu sou mastozoólogo, eu sou coordenador, mesmo sendo curador, eu sou coordenador do acervo de mamíferos, mas também sou coordenador do acervo de aves. Então, temos outros coordenadores que vão cuidar dos acervos de aranhas, de insetos, de peixes, de répteis, de anfíbios. Então, esses coordenadores também vão receber esse material para darem o prosseguimento com a sua preparação para posterior tombamento em cada uma desses acervos, para depois ficar tudo reunido dentro da coleção, que é algo maior. Entenderam? Sim, professor, obrigado. Agora, para finalizarmos, vou lhe perguntar qual a importância da coleção de História Natural. Bom, com tudo isso, né, que a gente pôde escutar um pouquinho agora, né, eu até falei um pouco, né, sobre essa importância em relação à questão da sociedade, né, então eu vou, na verdade, repetir um pouquinho, né, sobre isso, né. A nossa coleção aqui, a CHN-UFP, né, ela tem uma importância comum a todas as coleções de história natural, que está atrelado à conservação da biodiversidade e da geodiversidade, né? Claro que algumas coleções não vão ter uma parte ou outra, né? Assim, às vezes a gente só tem uma coleção de minerais e rochas, às vezes a gente tem uma coleção só biológica, né? Mas essas coleções de história natural estão atreladas, primeiramente, à ideia da conservação da nossa biodiversidade através do seu conhecimento mais básico, né? E, obviamente, a partir desse conhecimento básico, a gente tem todos os desdobramentos e os conhecimentos que podem ser aplicados a posteriori, né? Então, essa é a importância primordial. A partir daí, a nossa coleção, a CHN-UFP, tem uma grande importância por estar no Nordeste, por estar em uma posição fora dos grandes centros, fora das capitais, em uma distância, né, que nossa área de abrangência, né, ela ultrapassa esse limite da região, né, e vai abarcar também um pouco da região norte, um pouco da região centro-oeste. Lembrando que nós não temos amostras só dessas 3 regiões do país, temos também amostras da região sudeste, da região sul, né? E um dos fatos mais importantes, né, que vai ser, obviamente, retomado depois que pudermos voltar, né, para esse convívio social, vai ser retomar as atividades, né, de visitação, ou seja, a ciência à disposição da população, né, o conhecimento da biodiversidade estando próximo da população através das ações de extensão, como vocês fazem, né? E além disso, né, de podermos voltar com as exposições, né, itinerantes, né, onde nós fazemos incursões a regiões mais remotas, né, próximas aqui, mais remotas, tanto do estado do Piauí quanto do estado do Maranhão, né, levando o conhecimento dessa biodiversidade às comunidades rurais, comunidades tradicionais,
né, que é algo que não é comumente visto em outras coleções no Brasil, né? Espera-se muito que a população venha até a coleção, mas nós, além de recebermos a população, nós vamos atrás da população com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem com a extensão, que é muito anterior à minha chegada aqui. Tá? Muito obrigada, professor. Agradecemos mais uma vez pela sua participação e colaboração com o PretBio. Em nome do grupo, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade e acessibilidade para com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez.